Olá, eu sou a Maíra Zimmermann, idealizadora do Moda Par, e eu estou aqui hoje para anunciar uma parceria que o Moda Par vai começar com o Instituto Cidade, com o intuito de criar conteúdo de moda e divulgar informações, conversas sobre moda. Gostaria de convidar a todos e a todas para seguirem as nossas redes sociais. Então, inicialmente, eu queria divulgar o meu Instagram, o @maírazimmermann. Divulgo também bastante conteúdo de moda. Gostaria de divulgar também o Instagram do Moda Par. Estamos divulgando o Instagram do Moda Par. Gostaria de divulgar também os nossos canais no Facebook. No Facebook, a gente tem uma página do Moda Par e temos também um grupo do Moda Par. Nesse grupo é possível que todos e todas compartilhem notícias de moda, suas atuações profissionais, e a gente cria ali uma rede de conversa sobre moda no Facebook. Gostaria também de convidar a todos e a todas para curtirem o Instagram do Instituto Cidade, e também que todos e todas se inscrevessem no canal do Instituto Cidade. É muito importante que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as atualizações. E o Instituto Cidade também tem uma página no Facebook. Então, convido vocês também a curtirem essa página do Instituto Cidade no Facebook também. Estamos aqui hoje, vamos dar início, então, a essa nossa série de conversas sobre moda com o Fernando Age. O Fernando Age é professor e pesquisador na área de moda, e é muito interessante porque o Fernando ele tem uma formação interdisciplinar. O Fernando é formado em design, fez um mestrado em moda, cultura e arte, onde inclusive nos conhecemos, né? E hoje em dia o Fernando é doutorando em artes. Então aí temos, né, diversas relações do universo da moda sendo contempladas aí pela formação do Fernando. E a nossa conversa hoje vai ser sobre questões de consumo e tendências. A gente tem conversado muito sobre os rumos da nossa sociedade de consumo, já que estamos vivendo essa pandemia, estamos vivendo isoladas dentro de casa na medida do possível. Então, eu gostaria de conversar com o Fernando, que é especialista, uma das áreas de especialidade dele é o estudo, a pesquisa de tendências. Eu gostaria de começar com uma notícia para a gente pensar nessa questão, né? Tanto tem se falado sobre a questão de uma maior conscientização do consumo, mas será que realmente isso está acontecendo, né? Então, eu venho aqui com uma notícia do dia 15 de abril, publicada aqui no site da revista Exame. A loja Hermès reabriu na China, logo depois, né, aí de um isolamento, e vendeu 2,7 milhões de dólares em um dia. É uma venda recorde, ocorreu no sábado, indicando forte recuperação do consumo de luxo na China pós, entre aspas, né, coronavírus, porque ainda estamos vivendo essa realidade. Então, eu pergunto para o Fernando, né, o nosso sistema de consumo, ele vai mudar? Bom, oi Maíra, tudo bom? Primeiro, Oi. obrigado pelo convite de participar aqui desse canal do Moda Par no Instituto Cidade. É um prazer poder começar aqui essa série de conversas contigo sobre essas questões. E vamos lá, né? Então, assim, primeiro é interessante a gente... as pessoas muito têm discutido sobre essa questão do mundo pós-pandemia, né? E o consumo pós-pandemia. Só que, como tu mesmo falaste, a gente ainda não está no pós, ainda estamos no momento dessa pandemia e nessa discussão relacionada a essa questão. Então, pensando assim, a priori sobre esse assunto, é muito interessante a gente se colocar nessa situação de entender que, claro, o mundo não pode mudar tão rápido assim, né? A gente tem que sempre refletir sobre os processos de mudança que se dão, não só através desse olhar sobre as tendências,
mas pelo próprio olhar sobre o consumo, com esse entendimento de que as coisas precisam de um tempo, né? São vetores de mudança que vão criando novas situações dentro de uma sociedade para que a gente possa realmente vislumbrar uma mudança futura. Então, eu acho que essa notícia que tu deste sobre a Hermê na China, ela mostra uma coisa muito clara, a nossa vontade de viver atrelado ao consumo, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela sempre atrelou a ideia da construção de uma subjetividade, da construção de uma identidade, e a própria ideia de felicidade, todas atreladas a relações de consumo, né? Então, eu acho que o coronavírus, a pandemia, né, ela trouxe primeiramente essa discussão de se repensar esses padrões, mas a gente não pode achar que a gente vai largá-los de mão logo no primeiro momento. Então eu acredito que, na verdade, a gente tem passado por uma situação onde, nesse primeiro momento, talvez a gente viva um retorno exagerado a determinados padrões de consumo, como uma vontade de provar essa vida, né, reafirmar essa vontade de viver, de existir no mundo, né? E o consumo é uma forma de existir no mundo, a gente pode pensar assim, né? Dentro desse nosso meio capitalista. Mas eu, sem dúvida, começo a pensar que a gente começa a trabalhar com vetores de mudança a partir de agora, mas que possam criar, né, realmente alterações e mudanças para o futuro, talvez a um curto e médio prazo. Não é um futuro tão próximo, né? Eu acho que essa nossa urgência em tempos de internet por um futuro muito rápido faz com que a gente esqueça que as coisas precisam de um tempo para se construir. Então, sem dúvida, o Covid, né, a pandemia do Covid, tem trazido mudanças que vão ser pensadas a médio e longo prazo para a nossa sociedade. Mas a gente não pode se desvencilhar dos padrões de consumo que já existem, né, e que, de certa forma, as pessoas estão, vamos dizer assim, sem essa possibilidade de consumir, e talvez esses momentos de retorno mostrem isso, né, uma vontade, uma avidez muito grande em consumir e querer meio que construir essa subjetividade a partir do consumo material. Essas reflexões que você está trazendo, Fernando, me fazem pensar muito na questão do momento pós-Segunda Guerra Mundial, né, em que os Estados Unidos aí assumem uma postura, né, de tanto cultural quanto econômica, essa difusão do American Way of Life, baseada numa cultura de consumo, né? Então é exatamente aí o momento que a gente tem esse estabelecimento da ideia de felicidade ligada à ideia de consumo e de um consumo que vai gerar, né, que vai acabar gerando aí um consumismo, né, um consumo excessivo de bens, não só de moda, mas no geral, inclusive indústria automobilística, de eletrodomésticos, nesse período bomba aí, né, a gente tem um super consumo, que depois viraria até o hiperconsumo, fazendo relação aí ao Gil Lipovetsky, que é um dos grandes pensadores aí dentro da moda, né? E me remete também a um segundo momento muito importante de transformação social, né, que o ano de 1989, com a queda do Muro de Berlim, onde a gente vai ter efetivamente o triunfo, digamos assim, né, desse capitalismo e dessa sociedade realmente de consumo, né? Então, realmente, né, eu tendo a concordar que essa mudança de mentalidade, ela tem um tempo. E esses questionamentos sobre a cultura de consumo, que explode nos anos 50, já vão começar já vão começar pelo desenvolvimento da cultura juvenil, dos movimentos políticos, dos grupos estudantis, vão começar a ser questionados já a partir do final dos anos 60, né? Então, o movimento hippie, o movimento de ecologia, já começa o que hoje a gente fala, né, chama de questões de sustentabilidade dentro da moda, começam a ser questionados. Essa ideia de um consumo excessivo começa a ser questionada ali no final dos anos 60. Já havia ali uma percepção, né, de que realmente, em determinado momento, as coisas chegariam num excesso, né? Mas, enfim, estamos aí tentando encontrar um caminho do meio, talvez, dentro de todas essas perspectivas de consumo. Gostaria de te perguntar em relação às tendências de consumo, porque eu acredito que uma das maneiras que a gente pode se educar em relação ao consumo
Uma das questões mais problemáticas, ao meu ver, em relação à cultura de consumo é a falta de educação formal mesmo sobre o assunto. É quase como se a nossa ideia de cidadania passasse pelo consumo e isso fosse algo natural, e não é. É algo criado historicamente, como a gente está colocando aqui. Então, eu queria que você me explicasse um pouco digamos assim, esse sistema de difusão das tendências de consumo, para que a gente possa entender melhor que a gente vai estar o tempo todo sendo estimulado a consumir, e que quanto mais consciência a gente tiver sobre isso, mais a gente pode fazer nossas opções, né, de uma maneira mais consciente. Eu acho que uma coisa legal, Maíra, assim, é a gente pensar exatamente essa ideia de que esse questionamento sobre consumo, ele vem somente a partir do momento que a pessoa tem acesso e informação sobre esse consumo, né? Muito se discute essa questão de sustentabilidade, né, de discussão sobre novos padrões de consumo, só que a gente tem que pensar que às vezes essas discussões chegam para uma parcela da sociedade que já teve o acesso ao consumo. Né? E se a gente pensar em momentos agora também como esse da pandemia, onde muita gente também estão tendo, né, muitas pessoas estão tendo uma restrição ao consumo, a gente também vai ver uma vontade, né, de consumir exatamente por não se questionar ainda necessariamente sobre essa questão. Né? Primeiro a gente precisa ter o acesso para depois a gente poder falar um pouco sobre isso. Por isso talvez a gente ainda viva um reflexo dessa sociedade que se constrói a partir da segunda metade do século, né? A partir da Segunda Guerra, exatamente porque gradativamente diversos países e economias diferentes foram tendo acesso ao consumo para depois poderem discutir, né, sobre o lado bom ou ruim, enfim, como a gente poderia chamar nessa questão. Mas eu acho que dentro dessa questão que estás falando das tendências, é interessante a gente pensar que o estudo da tendência ele está sempre voltado a esse entendimento de um cenário sociocultural. Né? Então, antes mesmo dessa ideia de você prever, né, ou de certa forma ditar alguma coisa que vai ser consumida ou que vai ser desejada, dentro desse olhar é importante a gente perceber os caminhos que o mercado e de certa forma, vetores culturais estão tendendo para esse consumo. Né? A palavra tendência ela vem exatamente da ideia de tender para algo. Então, ao longo da história, né, a gente sempre vai ter processos que vão construir vetores culturais, vetores de mudança, pessoas, determinados acontecimentos históricos, como o próprio Covid pode ser visto como um acontecimento histórico agora, né? Eles levam a vetores de mudança na sociedade que vão construir um olhar para que a sociedade comece a atender a determinados caminhos. Né? Em sala de aula eu sempre digo que estudar tendências é prever o futuro, só que nós não somos cartomantes, né? Nós não somos... a gente não pode prever o futuro de forma mística. Né? A forma de prever o futuro é, na verdade, uma forma de você criar um discurso sobre o futuro. E você cria um discurso sobre o futuro entendendo o presente. Então, eu acho que essa discussão sobre o consumo, ela está muito ligada a essa ideia de que a sociedade precisa prestar mais atenção no que acontece ao seu entorno. Né? Muitas vezes as pessoas apenas consomem, né, e lidam com determinados vetores ou produtos como algo dado, né, e não tentam entender o contexto no qual aquele produto surgiu, qual é a mensagem por trás daquilo. Aquele produto está ligado a que elemento, né, da sociedade, a que vetor cultural. Então, eu acho que dentro desse olhar sobre o consumo, para que a gente possa ter mais consciência, eu acho que a gente precisa ter esse olhar de um pesquisador de tendências que está sempre prestando atenção no que está acontecendo no seu entorno, para poder pensar em discursos possíveis para esse futuro. Né? Então, a gente, inclusive, começa a questionar o próprio consumo quando a gente entende que existem, né, mercados, empresas que estão se apropriando de elementos culturais, de discussões, e estão transformando isso em produtos. Né? Então, a própria questão do empoderamento, a questão, né, da sustentabilidade, são vetores de mudança, mas, ao mesmo tempo, também podem ser entendidos como, né, vetores comerciais que estão levando as pessoas a pensarem em algo que está em voga. Então, acho que uma forma da gente, talvez, quebrar um pouco esse discurso é sempre a gente se questionar de que lugar aquilo vem, quais são as coisas que estão influenciando para que aquilo acontecesse. Porque quando a gente tem um discurso, quando a gente consegue construir uma visão sobre o consumo e sobre o futuro do consumo, a gente consegue não ser, vamos dizer assim, meio que levado pela corrente. Né? A gente consegue entender
realmente como aquilo está se dando e realmente entender como aquilo pode fazer parte ou não da nossa vida, do nosso contexto de consumo diário, né? Então, eu acho que é um pouco esse olhar, né? E sempre quando a gente fala em tendências, é legal pensar dois conceitos, que é uma ideia de que existem as macro tendências, que são coisas que vão mudar comportamentos a longo prazo, geralmente de 7 a 10 anos, e existem micro tendências, que são pequenos produtos, modinhas, coisas que vão surgindo no mercado, mas que não necessariamente vão criar grandes mudanças na sociedade. Então, é entender, por exemplo, que o Covid pode ser considerado como um vetor de mudança que vai gerar grandes macro tendências, e essas macro tendências criam determinados elementos, né, como o consumo de máscaras, os eventos, as lives digitais, né, todas essas coisas são, na verdade, reflexos de uma coisa maior. Então, eu acho que uma forma da gente repensar o consumo é sempre, ao invés de entender só o produto, entender o que está por trás desse produto, né? Entender um discurso social, antropológico, que de certa forma se constrói a partir daí. Eu acho que isso faz com que a gente repense e até veja se aquilo realmente se encaixa, ou se aquilo não é só mais um produto do mercado que daqui a alguns anos vai se transformar em qualquer outra coisa. Né? Uma questão que você trouxe nessa reflexão que eu acho muito importante e que é uma das questões, assim, para mim, fundamentais, acho que não só para mim, mas fundamentais na questão do consumo, que o consumo é sempre uma questão de classe, né? Então, essa questão que você coloca das possibilidades, quem tem possibilidade de consumir, quem não tem, né? Então, o consumo excessivo, ele acaba, de uma certa forma, perpassando todas as classes, porque a gente tem aí uma oferta de preços, né, dos mais exorbitantes aos aos menores, né, mas é uma questão que precisa ser, assim, discutida, né, pensando nessas relações de classe. Essas relações de classe, elas são muito importantes para a gente entender o consumo de moda, né, e o consumo em geral, mas falando aqui especificamente de moda, e para a gente entender, como você colocou, essa questão de toda uma cadeia, né? De toda uma cadeia que envolve indústria, envolve o indivíduo consumindo, e envolve também aí a mídia, né? Que vai fazer aí a embalagem, né? Desses produtos para criar vontade, criar desejos, né? Então, enfim, muito desse momento aí, né? E aí, pensando um pouco até, fazendo uma relação com a questão do pós-guerra, a ideia, né, que se cria ali com o New Look do Christian Dior, trazer novamente essa ideia da mulher exuberante, né, uma mulher glamurosa, justamente para que se esqueça, né, entre aspas, os horrores da guerra, para que você possa imaginar, para que você possa se sentir melhor, né? Agora, claro que isso tem um monte de implicações, né? Como eu sempre coloco, na moda a gente está sempre falando de ganhos e perdas, né? Então, existe aí dentro do que é bom ou ruim, digamos assim, né? Muitas camadas para a gente entender. E aí, trazendo a nossa conversa um pouquinho mais para o que a gente está vivendo agora no momento, eu queria também conversar contigo. Eu sei que o Fernando é uma pessoa muito curiosa, né? É um estudioso assim de múltiplas áreas da moda, no sentido de que o Fernando é historiador, o Fernando é designer, ele trabalha tanto com essa pesquisa de tendências de um mercado contemporâneo, como com a história da moda. O Fernando tem pesquisas, né, dentro da história da moda desde o século XIX, então ele tem um conhecimento bem vasto aí, e realmente inter e multidisciplinar, o que faz a análise dele ser muito interessante aqui. Então, ele sempre descobre sites, matérias, estilistas, Instagram super interessantes e legais. Então, uma das coisas que a gente tem conversado muito, claro, vamos discutir o consumismo, mas, ao mesmo tempo, será que esse momento que a gente está vivendo não é também um momento de criatividade, que a gente pode pensar em opções, em oportunidades, em essa questão de repensar, né? Será que também não faz com que a gente fique mais criativo, com que a gente possa trazer possibilidades mais criativas? Sem dúvida, né? Eu acho que
todo momento de mudança, né, todo momento em que a sociedade, isso a gente vai vendo, né, historicamente, vários momentos de mudança, dificuldades sociais, econômicas que vão sendo criadas vão gerar resultados, né, vão gerar vetores de mudança na sociedade. A gente vai vendo, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a popularização do do it yourself, do faça você mesmo, a ideia de reconstruir as suas roupas, você customizar já que não existia esse acesso. E eu acho que hoje o mundo, ele também, né, às vezes a gente, é curioso pensar isso, né, quando a gente está falando de tendências, existe, claro, uma coisa compactuada, existe até esse termo no campo das tendências, né, que é a ideia da pactuação das tendências. Então, diversos segmentos compactuam sobre um determinado vetor e aí vem exatamente isso que tu fala do Dior, né, a ideia de que existe uma mídia, existe uma indústria, existe criativos que estão todos unidos no mesmo discurso de futuro para estimular o consumo para um new look, por exemplo, para estimular o consumo, sei lá, com um determinado vetor cultural, musical, enfim. Mas é interessante pensar que em alguns momentos da história não existe uma pactuação da indústria, né? Existe uma forçação, né? Existe um empurrão para que a indústria se adapte a algo que está acontecendo. Né? Então, hoje, por exemplo, saindo um pouco da ideia da moda, é interessante a gente ver como a indústria do digital ela também foi empurrada, assim como a indústria do vestuário, para repensar, né, o seu lugar dentro da sociedade no meio de uma pandemia como essa. Então é engraçado a gente ver como a criatividade ela é quase como uma ferramenta de sobrevivência dentro desse universo, né? Claro que a gente tem que pensar vários níveis diferentes, né? Uma empresa grande, com muito capital de giro, não tem o mesmo olhar de sobrevivência que uma pessoa comum que perdeu seu emprego, né? Que a gente tem que olhar para essas várias realidades, como tu mesmo falaste, essa questão de classe, isso vai dar diferentes formas de pensar esse discurso. Mas é interessante pensar como a indústria, ela não... Na verdade, se falava muito sobre uma nova pandemia, né? Existem vários documentários que falavam sobre... O próprio Bill Gates virou meio que um guru agora, atualmente, dessa visão de futuro, porque ele já falava há mais de 1 ano, 2 anos, que o mundo ia sofrer uma grande pandemia, né? E o mundo não, na verdade, se preparou, né? Criou um discurso de futuro outro. E agora a gente foi levado a ter que aceitar esse discurso, a ter que aceitar essa realidade e ser criativo com essa realidade. Né? Então, sem dúvida, a criatividade eu acho que é um ponto chave nesses momentos de transição, né? Nesses momentos de rupturas da sociedade. Porque, assim, todos os modelos que, de certa forma, a gente conhecia, eles foram levados, né? Eles caíram por terra. A ideia da presença, das aglomerações, do consumo presencial, várias coisas começaram a não fazer sentido no mundo de hoje. Então, as empresas, as pessoas e o próprio cidadão comum tiveram que, de certa forma, se reinventar, serem criativos para pensar em novas soluções para a nossa sociedade e para as demandas que a nossa sociedade está trazendo. Porque até pensar o consumo, ele tem um pouco a ver com isso também, né? O consumo está ligado muito a esse olhar de empresas que vão tentar entender desejos de consumidores, né? Tentar prever o desejo dos consumidores e oferecer produtos que tenham a ver com esse desejo. Só que não se previa nada disso, né? Então, ao se deparar com uma situação social, né, uma situação econômica, social, de saúde, ou seja, são vários âmbitos diferentes de uma mesma história, né, a gente vai ver que a sociedade foi levada a tentar achar novas soluções. Talvez essas soluções sejam temporárias, ou talvez essas soluções possam ter uma amplitude maior para mudar comportamentos nossos para o futuro. Mas a gente só pode agora pensar em discursos sobre isso. A gente não tem como afirmar que a nossa sociedade vai ser X. Eu vejo muita live hoje em dia falando, né, a moda pós-pandemia, a moda pós... Então, na verdade, são todos discursos, a gente não tem como saber. A gente pode tentar organizar formas de estudar. O estudo das tendências, ele faz isso. Você saber captar sinais, ler esses sinais, interpretar esses sinais, para, de certa forma, criar uma interpretação de futuro. Mas, sem dúvida, a gente não tem como prever nada. Eu acho que o que é mais interessante nesse momento, o mais legal mesmo, é a gente ver essas inovações que esse momento da nossa sociedade está trazendo. Novas formas de pensar o consumo, novas formas de pensar as relações, novas formas de pensar a informação, né? Até esse nosso encontro aqui, de certa forma, é um reflexo disso, né? Novas formas de discutir. A gente poderia, antigamente, estar numa palestra, marcar um bate-papo com os nossos alunos, como a gente já fez algumas vezes.
Mas agora não, a Uhum. gente está aqui no YouTube, criando um conteúdo. Então isso com certeza vão Uhum. gerar mudanças, né, para o futuro. Mas essas mudanças vêm desses pequenos detalhes criativos, desses pequenos olhares sobre o novo que as pessoas vão trazendo para a Uhum. sociedade. Né? E aí eu acho Uhum. que isso é o mais legal, a gente pensar que olhar para essa nova forma de pensar o mundo vai fazer a gente entender como nossa sociedade vai se construir daqui para frente. Não é que isso vai acontecer daqui a uma semana, mas a gente pode começar a pensar a Uhum. nossa sociedade para daqui a 2, 5, quem sabe 7 anos. Né? A gente, na verdade, não sabe Uhum. nem quanto tempo essa pandemia realmente vai ter essa força toda. Então, a gente está completamente no escuro. Mas uma forma da gente entender qual é a ideia de futuro é a gente começar a pensar aonde essas inovações estão surgindo. Né? Tem um Uhum. escritório de tendências italiano que chama Future Concept Lab. E esse escritório, ele criou uma metodologia que é assim, é a metodologia até do termo cool hunting, né? Que é essa ideia de você procurar coisas legais, coisas modernas. Claro que aqui o cool não é tão cool assim, porque a gente está falando de coisas que têm a ver com saúde, morte, né? Infelizmente, não Uhum. são coisas tão legais, né? Necessariamente. Mas Uhum. uma forma da Uhum. gente entender esse caminho de mudança é entendendo a partir de 4. Eles criam uma metodologia que é chamada dos 4 Ps, que é diferente da metodologia do marketing. Mas que é a ideia de que você tem que Uhum. entender determinados vetores de mudança a partir de pessoas, lugares, projetos culturais e planos institucionais. Então, se a gente começa a olhar aonde essa criatividade está surgindo, através de ações de pessoas, lugares que estão se ressignificando, projetos culturais, eventos, né, a própria ideia dessas lives para arrecadar dinheiro, né, para conscientizar as pessoas, como foi essa live da OMS, que teve algumas semanas atrás. Então, são todos Uhum. vetores que são legais da gente pensar. E aí vem muita criatividade, como tu estás falando. Né? Muita coisa legal Uhum. acontece, muita coisa interessante, apesar de serem muitas vezes criadas para resolver problemas não tão bonitos, né, não tão legais assim, mas que geram Uhum. novas formas de Uhum. pensar o mundo. Né? Então, tem um site que eu acho que é um pouco que a gente ia falar, tem um site que um escritório de tendência chamado Trend Watching, ele criou um site que é chamado Covid Innovations, né? covidinnovations.com. Então esse site, ele é um site colaborativo, criado por esse escritório de tendências, o Trend Watching, e também o Business for Purpose, que é também dois escritórios, né? E esse site ele apresenta inovações criativas, inovações que estão sendo lançadas no mundo afora. Então tem desde, por exemplo, a iniciativa da Veja para ajudar as empregadas domésticas, até iniciativas de marcas de moda. E eles já acumularam, só nesse tempo do Covid, mais de 500 inovações diferentes que surgiram após o início da pandemia. Uhum. Então, mostrando que o mundo Uhum. inteiro está pensando de forma criativa em soluções. Eu acho que a gente viveu um grande Uhum. problema, né? A gente vive esse problema e a gente foi levado a entender soluções. E essas soluções têm a ver também com o consumo, né? Soluções para o Uhum. consumo, soluções para aonde direcionar a produção, por exemplo. Né? Então a gente tem visto Uhum. muitas marcas de vestuário se alterando um pouco o seu foco produtivo para produzir EPIs, produzir máscaras. Né? Então, ó, eu fiz uma lista aqui, a gente Uhum. tem marcas grandes tipo Burberry, Gucci, Louis Vuitton, a Under Armour, a New Balance, a própria Nike, todas criaram processos produtivos inovadores para resolver um problema que está acontecendo. Né? Então, pensando novas Uhum. formas de resolver essa situação. Então, é muito legal ver, dentro desse olhar de tendências, que, entendendo o que essas empresas estão fazendo, a gente consegue pensar um pouco como seria o nosso mundo pós-pandemia. Né? Mas isso nunca vai deixar Uhum. de ser uma interpretação desse mundo. Né? A gente vai sempre ver isso Uhum. como uma interpretação. Né? Então a gente pode achar que isso leva, né, se muitas vezes se repetirem, se isso ganhar uma popularização grande, a gente entende que isso talvez seja um Uhum. caminho possível. E eu acho que talvez o grande segredo é esse, a gente aprender a observar. Eu tenho visto muita gente tentando achar soluções, mas pouca gente Uhum. discutindo, né, e observando realmente o que está acontecendo no mundo. Apenas querendo ser o guru Uhum. que vai dizer o que é o futuro do mundo pós-pandemia. Né? Então eu acho que isso é bem Uhum. complexo. Eu acho que é mais legal a gente pensar como eu Uhum. posso descobrir o que vai ser esse mundo. Então eu posso pesquisar sinais, eu posso observar esses sinais.
para entender como isso vai se dar, né? E a partir daí, de certa forma, tentar olhar o futuro, mas não necessariamente ser o grande, né? Entender, de certa forma, para onde esse mundo está caminhando. Eu acho que isso é uma forma legal da gente pensar, essa criatividade, né? E para onde a gente pode olhar a partir de agora, a partir desse consumo, né? E pensando que, como tu falaste, existem várias camadas, classes e poder de consumo completamente diferentes, então a gente não pode entender a sociedade como um todo unificado, homogêneo. A gente tem que entender também para onde a gente está olhando. Uhum. É muito interessante você estar trazendo, porque justamente, né, essa questão, eu acho que como humanos estamos muito assustados, né? Então, essa ideia de uma previsão de futuro, ela traz uma falsa sensação de conforto, que na realidade não necessariamente vai se concretizar. Então, eu concordo muito com você, assim, a ideia realmente é essa, de a gente conversar, de a gente tentar entender, de a gente observar e não tentar se adiantar a questões que a gente não tem controle, né? Isso faz muito parte, eu acho. Inclusive, né, Fernando, a gente parar um pouco para pensar na questão dessa dinâmica histórica, né? O que a gente está vivendo, não só na moda, mas nas mais diversas áreas da saúde, da tecnologia, fazem a gente ter que correr um pouco atrás do prejuízo e pensar um pouco melhor. E eu acho que é isso, esse momento de a gente pensar, de a gente refletir, de a gente contemplar, para encontrar juntos e juntas soluções, né? Então, eu agradeço muito a tua participação. Gostaria de saber se você quer fazer uma fala final, passar algum recado. Eu acho que tu falou uma coisa que assim, que eu acho que eu sempre digo essa frase em sala de aula quando eu estou dando aula de tendências, né? O futuro ele não existe, né? A gente não tem acesso ao futuro, a gente só tem acesso ao passado e ao presente. Então, uma forma da gente tentar se apegar e se sentir melhor em relação ao que vai acontecer no mundo é a gente começar a pensar o passado e pensar realmente o que está acontecendo hoje, né? E tentar entender os vetores do hoje para a gente entender talvez esse futuro. Porque se a gente ficar tentando se apegar a um futuro, a gente fica num mundo de incertezas. Eu acho que isso, como tu mesmo falaste, aparece muito isso hoje no mundo inteiro, né? Principalmente na internet, né? A gente vive um mundo de incertezas, porque na verdade a gente não está necessariamente se prendendo no que é factual, no que é o hoje, ou talvez o que é o passado para servir de exemplo, né? Para uma transformação, para esse futuro. Eu acho que essa é a mensagem. Eu sempre penso assim, toda vez que eu vejo alguém na internet, o que será de nós? Eu sempre faço essa frase, às vezes eu falo com o próprio celular, vamos olhar para o presente, né? Vamos pensar o que está acontecendo no presente para a gente conseguir entender vetores de mudança para o futuro. E aí fica mais fácil da gente se apegar a isso, né? No mais, assim, te agradeço, muito obrigado pelo convite. Quem quiser seguir mais me seguir nas redes sociais, o meu arroba é @FernandoAge. Então, é também um espaço, né, de troca na internet. Todos os Fernando Ages por aí pela internet vocês me encontram. Mas, assim, no mais, obrigado, Maíra, pelo convite. Espero ter agregado alguma coisa aqui no canal. Privilégio, assim, tá no início desse projeto contigo. Espero que ele seja um grande sucesso. Assim, é muito legal ver a gente abrindo espaços de discussão que não são apenas espaços de... até é engraçado falar isso, né? Espaços apenas de consumo material, né? Então a gente não está aqui para vender produto, para fazer publi, a gente está aqui para discutir a nossa sociedade. E eu acho que isso é um outro tipo de consumo novo que a gente precisa olhar, né? O consumo de informação. Eu acho que as pessoas se preocuparam muito tempo em consumir materialmente, tentar se construir como indivíduos a partir do que se possuía, e eu acho que a pandemia também pode trazer um outro olhar para a gente, que é vamos olhar mais para a informação que a gente está consumindo, como nós vamos discutir ela, e eu acho que o teu canal vem num momento assim muito legal para a gente poder abrir esse espaço e poder, né, construir um futuro, né, já que a gente está falando disso, né, já que a gente pode construir um futuro, mas pensando nesse futuro a partir dessa discussão do presente, né, de como a nossa sociedade vive, consome, pensa a moda. E ampliar a moda é muito legal, né? Sempre que a gente pode falar da moda, além só desse mundo materialista e dito fútil, a gente sem dúvida está agregando algo muito importante para o nosso campo e que infelizmente ainda é muito pouco visto pela maioria das pessoas, né? Quando me perguntam qual que é a tendência do momento, né? Às vezes as pessoas se interessam que a gente trabalha com moda, então qual que é a tendência? Eu falo, gente, a tendência é o conhecimento, essa é a tendência do futuro.
Então, acho que, né, dialoga um pouco com o que você estava falando. Quero agradecer muito a sua presença. Acho que começamos muito bem aqui a nossa série de conversas sobre moda, realizada pelo Moda Par em parceria com o Instituto Cidade. E muito obrigada. Nos sigam nas redes sociais, tanto do Instituto Cidade quanto do Moda Par, e também o Instagram do Fernando Rage, que traz bastante coisa interessante para a gente. E agradeço a presença de vocês. Tchau, tchau.